Na aula passada, nós começamos a falar sobre o julgamento do trono branco, ou dia do juízo final. Na aula de hoje, continuaremos a falar sobre este assunto. Apocalipse 20, versículo 13, diz assim: Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Este versículo 13, ele explica para nós como foi que os mortos puderam chegar àquele trono branco. Eles foram devolvidos, entre aspas, à vida do lugar onde morreram e se encontravam. Sabemos, porém, que eles só puderam voltar da morte física porque Cristo, o juiz desse julgamento, os chamou. Como assim, professor? Veja o que diz em João 5:25. Jesus falando: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E agora João 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então, quem é que trouxe à vida todas as pessoas para comparecerem no juízo final? O próprio Senhor Jesus, o juiz deste julgamento. O versículo diz: deu o mar os mortos que nele estavam. Mesmo aquelas pessoas que não chegaram a ser enterradas, isto é, aquelas que não passaram por um sepultamento normal, vão ressuscitar. O texto diz que os mortos que estavam no mar, ou seja, aqueles que morreram afogados ou em naufrágios, sem um sepultamento formal. Da mesma maneira, aqueles que morreram em martírio, por exemplo, queimados, hão de ressuscitar para comparecer no dia do juízo. E os mortos nas arenas, os que foram comidos por feras naquelas arenas romanas, que morreram por sua fé em Cristo, também hão de ressuscitar e comparecer àquele julgamento. Resumindo, como diz o texto, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Ninguém ficará de fora. Professor, qual a diferença entre a morte e o além? Não são a mesma coisa? Não. A morte aqui, no caso, é a morte física. E ela pode ser considerada um estado em que se encontra alguém em relação ao quê? À própria realidade física. Por exemplo, se uma pessoa está morta fisicamente, ela não interage com a realidade física, não é verdade? Ela só interage com a realidade espiritual. Agora, o além é outra coisa. O além é o nome que se dá ao mundo espiritual. É o lugar para onde os espíritos vão depois que deixam seus corpos físicos. Todos que passam pela morte física estão no além. Agora, detalhe: aqueles que passam pela morte física sem Cristo vão para o inferno. Agora, aqueles que passam pela morte física com Cristo vão para o céu, ou paraíso, ou ainda terceiro céu. É tudo a mesma coisa. Então, além pode se referir tanto ao inferno, como pode se referir ao paraíso ou terceiro céu. Depende da pessoa que estamos falando, se um crente ou não crente. Aqui temos uma imagem em que aparece Cristo presidindo o julgamento, e já vimos que é o próprio Senhor Jesus quem convoca as pessoas para comparecerem a esse julgamento. Os que estiverem na perdição terão de vir, e os que estiverem no céu terão de vir também. Uma curiosidade: é possível ir ao além sem morrer? Sim, é possível alguém ir para o mundo espiritual, para o além, sem morrer fisicamente. Nós temos 3 exemplos. Temos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele teve essa experiência. Ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, ainda em vida, o apóstolo Paulo teve o privilégio de conhecer o terceiro céu, antes de morrer fisicamente e ir para lá. Em segundo lugar, temos o profeta Elias. A Bíblia diz que ele foi levado ao além em um carro de fogo, sem passar pela morte física. Aqui é uma imagem do profeta Elias subindo num carro de fogo, indo para o terceiro céu. Que coisa, hein?
Impressionante. Por fim, temos Enoque. Enoque, que aparece lá em Gênesis 5. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não foi mais achado, porque Deus o tomou para si, sem que Enoque passasse pela morte física. Somente esses três aqui tiveram o privilégio de ir ao além sem morrer, com o detalhe de que o apóstolo Paulo, depois dessa visita ao terceiro céu, ele morreu normalmente e foi para lá em espírito. Está lá até hoje. O versículo continua: e foram julgados um por um segundo as suas obras. De novo, o que eu tenho dito: juízo final, julgamento do trono branco, não trata de destino eterno. Destino eterno você decide em vida, quando crê em Jesus como Salvador. Ou, infelizmente, quando deixa de crer. Aí você decide o seu destino eterno, se você vai para a perdição ou para a vida eterna. Juízo final, julgamento do trono branco, é para julgar obras. Para quê? Para definir o galardão de um crente ou um grau de punição, com mais exatidão, é claro, de um não crente. Ponto. Por fim, temos esta imagem aqui das pessoas em fila, comparecendo diante do juiz, pois cada pessoa será julgada individualmente. Aqui, uma imagem do livro da vida para conferir quem tem o nome neste livro, pois aquele que não tiver o seu nome no livro da vida será condenado. Na aula que vem, terminaremos de falar sobre o dia do juízo final, o julgamento do trono branco.